Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, ou páginas sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado de uma favela. A minha voz ainda ecoa, versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. No ambiente literário mundial e, consequentemente, brasileiro, há um apagamento dos escritores negros e, quando não, um embranquecimento deles. Pode-se citar como evidência um dos maiores nomes nacionais e, quiçá, internacionais, Machado de Assis, ao qual se somam Gonçalves Dias, Gonçalves Crespo ou Cruz de Souza. Refletir acerca do papel desempenhado pelos escritores negros no Brasil possibilita desvendar um abismo social que, em sua origem, busca calar política e culturalmente as vozes de origem periférica. Todavia, a literatura afro-brasileira existe e persiste como uma forma de resistência, imbuída de um relevo social que visa denunciar e clarificar ações que estão inseridas no cotidiano que envolve uma sociedade. Logo, a consonância de um grupo social está intrinsecamente vinculada à literatura, e dessa forma acredita-se que existe uma função social do escritor-sujeito, no qual se remete aos âmbitos da sociedade de elite. Assim sendo, na atualidade, a literatura afro-brasileira possui a função de criar e manifestar uma identidade cultural, de uma concretude sólida, que se pauta como uma referência, e assume-se com isso uma posição autoproclamada que figura um instrumento coeso de uma identidade cultural e ideológica, que atravessa cotidianamente a vida dos cidadãos negros. Pautado por este raciocínio, vale ressaltar as expressões de valores que carregam e ocupam os espaços que validam a literatura afro-brasileira. Na atualidade, encontramos grandes nomes como Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves e Paulo Lins, sendo eles alguns dos principais autores negros contemporâneos, e cada um leva em seus escritos traços de suas histórias, cultura e etnia. De acordo com o texto de Eduardo de Assis Duarte, intitulado como Por um Conceito de Literatura Afro-Brasileira, o conceito de literatura afro-brasileira é amplo e traz as devidas discussões. Duarte, após apresentar os impasses gerados pela expressão literatura negra, defende o uso da expressão literatura afro-brasileira. Para o autor, essa literatura pode ser caracterizada a partir de 5 fatores integrados. O primeiro deles é a temática, que diz qual é o tema da obra. No âmbito da literatura afro-brasileira, pode ser, por exemplo, o resgate da história, da escravidão, dos feitos, dos dramas vividos e da memória. O segundo é a autoria, por quem aquele texto é escrito. O terceiro, o ponto de vista. Como é feito o texto de acordo com o que o autor vê e acredita? Qual a visão de mundo do autor? O quarto é a linguagem. Qual é o vocabulário e o ritmo presentes no texto, de acordo com o que o autor quer dizer e aonde ele quer chegar? O quinto é o público. Quem são os leitores? O público-alvo da literatura afro-brasileira não é formado somente por negros? A escritora Conceição Evaristo se enquadra no conceito de literatura afro-brasileira proposto e caracterizado por Duarte. Em suas obras, Evaristo utiliza os 5 fatores já mencionados sobre a proposta de literatura afro-brasileira. Natural da cidade de Belo Horizonte, nascida em 1946, Maria da Conceição Evaristo de Brito, ou somente Conceição Evaristo, é uma mulher de origem humilde, graduada em letras pela UFRJ. Também é mestre em literatura pela PUC do Rio de Janeiro. Vinda de uma infância pobre nas periferias de BH, Evaristo cresceu com seus 8 irmãos, sua mãe e seu padrasto, o qual considerava, mesmo não sendo, o seu pai biológico. Aos 8 anos, começou a trabalhar em casa de família como doméstica
e já ajudava sua mãe e sua tia na lavagem de roupa para outras pessoas. Evaristo também anuncia que estudou em escolas mais distantes de sua casa, por justamente terem um ensino de qualidade comparado ao de escolas da periferia. No ano de 1973, a autora partiu para a cidade do Rio de Janeiro, já com seu curso de professora primária, e lá começou a ingressar em sua vasta carreira, que hoje estudamos, de romancista, poeta e contista. Mesmo com toda a dificuldade na infância, a autora diz em seu depoimento ao Literáfro que, abre aspas, nesse sentido, o que minha memória escreveu em mim e sobre mim, mesmo que toda a paisagem externa tenha sofrido uma profunda transformação, as lembranças, mesmo que esfiapadas, sobrevivem, e na tentativa de recompor esse tecido esgarçado ao longo do tempo, escrevo. Escrevo sabendo que estou perseguindo uma sombra, um vestígio talvez. E com a memória é também a vítima do esquecimento. Invento, invento. Inventei, confundi e poncei a vivência nos becos de minha memória, e dos becos de minha memória imaginei. Criei. A escrevivência de Conceição Evaristo é abordada pela autora no texto da Grafia Desenho de Minha Mãe, um dos lugares de nascimento de minha escrita. Minha escrevivência vem do cotidiano dessa cidade que me acolhe há mais de 20 anos e das lembranças que ainda guardo minhas. Vem dessa pele, memória, história, passada, presente e futura, que existe em mim. Vem de uma teimosia quase insana, de uma insistência que nos marca e que não nos deixa perecer. Pois entre a dor e a dor, é ali que existe a esperança. No papel, preto no branco, a voz de Conceição Evaristo carrega e propaga sentimentos, as dores, as alegrias, os gritos e os sussurros de uma multidão de pessoas, de homens e, sobretudo, mulheres cujas vozes são insistentemente caladas. Com base no que chama de escrevivência, ou a escrita que nasce do cotidiano, das lembranças, da experiência de vida da própria autora e do seu povo. Ela compõe romances, contos e poemas que revelam a condição do afrodescendente no Brasil. Itaú Cultural, 2015. Talvez o primeiro sinal gráfico que me foi apresentado como escrita tenha vindo de um gesto antigo de minha mãe, ancestral, quem sabe, pois de quem ela teria herdado aquele ensinamento, a não ser dos seus, os mais antigos ainda. Ainda me lembro, o lápis era um graveto, quase sempre em forma de uma forquilha, e o papel era a terra lamacenta, rente às suas pernas abertas. Mãe se abaixava, mas antes, cuidadosamente, ajuntava e enrolava a saia, para prender entre as coxas e o ventre. E de cócoras, com parte do corpo quase alisando a umidade do chão, ela desenhava um grande sol, cheio de infinitas pernas. Mulher. Foram ainda essas mãos lavadeiras, com seus sóis ciscados no chão, com seus movimentos de lavar o sangue íntimo de outras mulheres, de branquejar a sujeira das roupas dos outros, que desesperadamente seguraram em minhas mãos. Foram elas que guiaram os meus dedos no exercício de copiar o meu nome. As letras do alfabeto, as sílabas, os números, difíceis deveres de escola para crianças oriundas de famílias semi-analfabetas. Afrodescendente. Mas digo sempre, creio que a gênese de minha escrita está no acúmulo de tudo que ouvi desde a infância, o acúmulo das palavras, das histórias que habitam em nossa casa e adjacências, dos fatos contados a meia voz, dos relatos da noite, segredos, histórias que as crianças não podiam ouvir. Escritora. Se a leitura, desde a adolescência, foi para mim um meio, uma maneira de suportar o mundo, pois me proporcionava um duplo movimento de fuga e inserção no espaço em que eu vivia. A escrita, também desde aquela época, abarcava essas duas possibilidades: fugir para sonhar e inserir-se para modificar. Essa inserção, para mim, pedia a escrita. Professora. Escrever pressupõe um dinamismo próprio do sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua autoinscrição no interior do mundo. E, em se tratando de um ato empreendido por mulheres negras que, historicamente, transitavam por espaços culturais diferenciados dos lugares ocupados pela cultura das elites,
Escrever adquire um sentido de insubordinação. Guerreira. A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Essa é Conceição Evaristo.